Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Léo Pádua, eu sou profissional de educação física e trabalho com treinamento físico há mais de 20 anos. Eu vim hoje falar um pouquinho para vocês a respeito de como a gente pode melhorar os nossos resultados e alcançar resultados mais rápidos através da melhora da técnica. Como a gente está falando de treinamento, atividade física, exercício e movimento, a minha abordagem vai ser essa. A melhora da técnica vai fazer com que você tenha resultados mais rápidos, resultados mais seguros e, na minha opinião, algo muito importante também, resultados consistentes, resultados que você vai conseguir levar para a vida toda, porque tudo isso, no decorrer da nossa conversa, eu vou explicar como que esses resultados adquiridos dessa forma, através dessa alta performance nos movimentos, com essa melhora técnica dos movimentos, pode fazer com que a gente consiga longevidade nisso aí, carregar esse padrão, essa técnica, essa qualidade aí nos nossos treinos e até nas tarefas simples que a gente realiza no nosso dia a dia. Bom, para começar, eu acho que o mais importante para a gente poder conseguir alinhar, para eu fazer você entender e pensar na mesma linha em que eu estou pensando, eu quero definir dois termos. Primeiro deles, resultados. Segundo, alta performance. Eu quero deixar claro na minha cabeça o que se passa em relação aos conceitos desses dois termos, para você entender como eu estou, como é que eu estou armando essa dupla aí para a gente conseguir conversar a respeito desse tema. Bom, primeira coisa, resultado. Resultado ele é uma consequência de fatos, porém, na minha experiência, e eu tenho certeza que você já viu acontecer isso no seu dia a dia, as pessoas nós normalmente associamos resultados a um fato, a um momento, a uma conquista, a uma medalha, a um ufa, cheguei aonde eu precisava, agora pronto. E normalmente não é tão simples assim. Resultado é consequência de uma série de fatores. O resultado ele vem como consequência de uma série de vitórias, de conquistas, de passos. E para que a gente consiga realmente alcançar, normalmente, a gente precisa ter um pouco mais de atenção em relação a essas pequenas vitórias, a esses detalhes. Para quê? Para a gente poder entender como é que está a nossa jornada em relação a esses resultados. O que a gente já fez, o que falta fazer, o que mais eu posso fazer, eu preciso reavaliar para entender o que eu posso melhorar ou o que já está bom e eu tenho que manter para eu conseguir até pensar em consistência. Usar essas pequenas vitórias como uma forma de motivação, de incentivo, apesar de que o mais importante, na minha opinião, que essas pequenas vitórias geram na gente é a disciplina. Porque a partir do momento em que você percebe que você está indo, que você está concretizando o que você idealizou, a sua disciplina ela só se fortalece, ela só cresce e, para mim, ela é a chave dos resultados, ela é a chave do nosso sucesso. Então, é muito comum as pessoas valorizarem só o momento, só a chegada. Mas a gente precisa dar mais atenção para essas pequenas etapas, essas pequenas vitórias. Eu estou falando isso com tanta ênfase por quê? Porque quando a gente fala de movimento, quando a gente fala de exercícios, de treino, de gesto, a gente fala de detalhes, a gente fala de inúmeros fatores que fazem com que a gente consiga alcançar uma pequena mudança. Como a gente quer, né? A gente pode chamar o resultado a grande mudança, né? o grande objetivo. Mas para chegar nele, quando a gente fala de movimento, de exercícios de ginástica, de LPO, até mesmo para correr, nadar, a gente está falando de detalhes técnicos, a gente tem vários exemplos. Quem já teve contato com esporte de alto rendimento ou mesmo que não tenha praticado em alto rendimento, mas já tenha assistido algum programa de TV, algum documentário ou algum relato de um grande atleta falando sobre o treinamento, sobre o esforço, sobre a dedicação, vocês já perceberam, você já viu, já ouviu a quantidade de minúcias que isso envolve. A gente tem vários exemplos, eu gosto muito de assistir vídeos de bike, de skate, e, além de outros esportes, de LPO, e toda vez que eu escuto um atleta desse comentando sobre a conquista dele, sobre a melhora dele, a gente ouve uma frase clássica: nossa, eu já caí várias vezes, precisei levantar, ter força para continuar,
tentei analisar, percebi onde eu errei, sentei com o meu treinador, avaliamos o que a gente estava construindo, onde é que a gente tinha pecado, fomos lá, consertamos 1 milímetro. Isso faz muita diferença quando a gente vai parar para analisar, numa natação, por exemplo, 1 milésimo, numa corrida de 100 metros, 1 centésimo. Então, esses pequenos detalhes, essas pequenas conquistas e essas minúcias no gesto técnico fazem total diferença no que diz respeito a resultado. É por isso que eu quero deixar claro, quando a gente falar em resultado com eficácia, a gente tem que entender que ele é composto de pequenas vitórias. Um resultado rápido não quer dizer eu conseguir fazer algo em uma tentativa, não. Quer dizer eu conseguir realizar aquelas etapas, concretizar aquilo ali com solidez, com eficiência, aprendendo realmente. Isso é até outro ponto importante a gente falar em relação a resultados, que o processo mais valioso, o processo é mais valioso quando a gente para avaliar do que o próprio resultado, porque a quantidade de coisas que a gente carrega, que a gente traz para nós mesmos da trajetória é infinitamente maior do que só o troféu, só o peso que eu perdi, o movimento que eu consegui realizar. Então, essas mini conquistas elas vão ser transferíveis para várias outras coisas na minha vida. Bom, segundo conceito que é importante a gente alinhar e ter bem certo aí, o que significa? A gente vai falar agora de alta performance. Normalmente, alta performance, você já ouviu isso de diversos amigos ou de diversos conhecidos ou pessoas que trabalham com você do meio, que alta performance está totalmente ligado a alto rendimento. No caso dos esportes, no caso do treino, a gente acaba associando muito alta performance ao atleta de alto rendimento ou aquele cara que vive disso, que é fora da curva, aí isso tende a nos levar ao quê? Isso não é para mim, eu não preciso de tanto assim. Para mim já está bom o que eu tenho, o que eu já conquistei já é o suficiente para o que eu preciso, mas será que é isso mesmo? Quando a gente fala em alta performance, o conceito de alta performance, quando a gente vai olhar até num dicionário, ele está associado à excelência, ele está associado à busca pela excelência em determinada tarefa, que seja no seu trabalho, que seja num esporte que você pratica, que seja numa atividade comum do dia a dia que você pratica. Então, alta performance ela é às vezes um pouco condenada ou ignorada pelo fato de nós mesmos normalmente associarmos ela a algo que a gente não precisa. Mas a gente precisa analisar a alta performance como algo necessário, como algo importante. Independente do que você for fazer, você precisa buscar ser o melhor naquilo ali. Vou dar um exemplo meu. Eu sou pai, eu busco ler alguma coisa a respeito de educação infantil, a respeito de como ser um bom pai, de quais são os pontos importantes para eu ser um bom pai, que tipo de educação eu posso dar, quais as opções eu tenho com meus filhos. Então eu tento me aprofundar nisso, eu tento buscar a minha excelência naquilo ali, né? Nessa minha tarefa de ser pai. E não só nesse âmbito, mas no meu profissional e até no meu atlético, eu sempre busquei isso também, né? Na minha história aí com a atividade física, que vem desde que eu me entendo por gente, aí eu sempre estive ligado ao movimento, eu sempre tratei os movimentos com essa, vamos dizer assim, com essa atenção, com esse carinho e com essa dedicação. Porque eu percebia e notava o quão importante era eu conseguir corrigir algum pequeno detalhe e buscar o que o melhor está fazendo. Obviamente que eu não vou competir com o melhor, mas eu preciso fazer o que ele está fazendo. Por quê? Porque se tem um objetivo comum entre qualquer um de nós e um atleta, é que todos nós estamos tentando melhorar. E a forma como nós vamos buscar essa melhora é através da alta performance, é através do detalhe, é através da vontade, da determinação, do foco, da dedicação. Então, juntando essas duas coisas agora, falando de resultado e alta performance, o resultado, ele é o nosso, vamos dizer assim, o nosso grande objetivo, ele é o prêmio final, mas o que mais importa nele é essa viagem. E quem vai transportar a gente por essa viagem é essa alta performance, é esse detalhe, é essa melhora técnica. E o que isso pode trazer de vantagem para a gente, né? Já que é tão associado ao altíssimo rendimento, mas por que eu, mero mortal,
quero buscar alta performance nos meus movimentos e nos meus treinos? As vantagens e os benefícios, eles são inúmeros. Além de resultados, que eu nem vou citar mais, a alta performance está diretamente ligada à saúde. Por quê? Porque quando eu falo de alta performance em um determinado movimento, eu estou me precavendo contra lesões, contra o risco de ter que parar de treinar, contra o risco de me desmotivar, porque uma lesão, para quem nunca foi atleta, mas até para os praticantes como eu, que hoje eu não busco a competição, mas eu busco ser o melhor para mim, continuo treinando. Então, assim, uma lesão, às vezes, ela tira totalmente a gente do eixo. Ela desmorona a nossa vontade de treinar, porque eu não estou legal, eu não quero lutar contra a dor, hoje eu não estou bom. Então, isso atrapalha muito o processo. Então, um gigante benefício que a alta performance traz para a gente é esse. A saúde, é evitar lesão. Resultado. Então, a gente já tem 2 pontos aqui que são chave e inquestionáveis em relação a valer a pena ou não buscar alta performance nos nossos movimentos, nos nossos treinos. Bom, na minha área e na minha vida, eu tenho uma história legal para contar que é o início da minha carreira. Eu comecei trabalhando como treinador de musculação. Eu comecei trabalhando em academias e desde que eu entrei na educação física, desde que eu comecei a trabalhar, eu comecei a perceber o quanto eu tinha algumas dores, alguns receios, alguns medos. E esses medos eles estavam normalmente associados a não saber alguma coisa, a não conseguir entregar o resultado, a não saber responder alguma coisa para um cliente ou a não estar preparado para conseguir atender algum perfil de cliente ou algum tipo de cliente com alguma demanda especial, uma necessidade especial. Enfim, esse foi o primeiro ponto da minha vida onde eu percebi, né, no meu âmbito profissional, onde eu percebi que, de novo, a alta performance estava envolvida com a minha vida. E foi aí que eu comecei a entender o quanto eu precisava estudar mais, colar com as pessoas que tinham mais conhecimento que eu. Quando eu percebi que eu precisava buscar todo tipo de informação, não ficar preso, às vezes, só em algo que eu gostava. E isso me levou a buscar essa alta performance no meu trabalho. Sempre fiz cursos, sempre li livros, sempre busquei professores, né? Tentei ficar próximo de pessoas ou profissionais que eu julgava exemplos e modelos do que eu queria ser. Então isso aí para mim foi um marco nessa necessidade, nessa vontade de querer performar em alto nível dentro da minha profissão. E coincidentemente essa busca ela acabou me levando ao CrossFit, que há 12 anos atrás, que foi quando eu comecei a estudar, a analisar, a tentar entender, e eu percebi que aquela metodologia ali, ela batia muito com as minhas ideias e era muito alinhada com os meus propósitos de trabalho, que eu comecei a me aprofundar nela e daí fui criando uma conexão com o método. Daí, durante esses 12 anos, eu fui desenvolvendo a minha forma de trabalhar, a minha metodologia, fui pegando os pontos mais importantes e que eu julgava mais fundamentais no quesito de resultados, né, dentro do CrossFit, e fui fazendo essa montagem aí, cheguei ao que eu tenho hoje, que é a minha metodologia. Então, a busca pela alta performance, ela trouxe para mim algo que foi fundamental para a minha formação como profissional, para a chegada de onde eu estou hoje. Na época, nessas minhas buscas e estudos aí para conseguir performar no meu trabalho, numa dessas pesquisas eu comecei a tentar encontrar algo que fosse mais eficaz, mais intenso, mais motivante, mais eficiente, que me desse liberdade de trabalhar usando todos os conhecimentos que eu já tinha adquirido até ali. E foi aí que eu encontrei o CrossFit. Então, essa busca ela ainda me deu essa possibilidade, ela ainda abriu essa porta para mim. E daí, tem outras histórias também que foram em sequência uma da outra, que demonstram como essa alta performance, a partir daí, ela ficou cada vez mais presente na minha vida. Bom, comecei a me mergulhar dentro desse mundo do CrossFit e
primeira coisa que eu fiz foi o quê? Bom, vou testar em mim, vou começar a fazer, vou começar a treinar, vou começar a praticar. E aí eu já comecei a esbarrar num grande problema, que era a questão técnica. A gente lida com movimentos extremamente técnicos, extremamente minuciosos, que exigem realmente um aprofundamento, exigem atenção aos detalhes. E eu comecei a perceber que eu estava ficando travado, eu parava logo, eu começava a desenvolver e de repente parava. Eu me expus a algumas competições, né, nessa época, foi um momento onde eu curti muito a competição, eu escolhi para mim um estilo de vida de atleta, né, de atleta de CrossFit, e aí eu comecei a perceber que essas barreiras elas começaram a me limitar. Aí eu falei, poxa, acho que não tem nada melhor ou nada que vá solucionar isso a não ser a busca pelo conhecimento do atleta, pelo conhecimento do melhor treinador na área. E aí eu comecei a correr atrás dessa alta performance. Foi quando eu comecei a fuçar cada vez mais na internet, falei, agora eu vou precisar estudar e focar um pouco mais nisso, focar um pouco mais naquilo ali. E isso me fez o quê? Gostar cada vez mais, ter cada vez mais certeza de que era aquilo ali que eu queria fazer. Daí, alguns anos depois, né, um pouco mais de um ano na verdade, depois que eu comecei a trabalhar e buscar mais informações a respeito do CrossFit, eu tomei a decisão, falei, bom, agora eu vou montar o meu centro de treinamento, vou montar o meu box e vamos lá. Comecei, escolhe o lugar e compra equipamento, estrutura e pensa como é que vai ser e vamos começar a pensar como é que isso vai acontecer. Legal, tudo pronto, obra finalizada, faltando algumas semanas para a inauguração. De repente eu olho para o lugar, corda, argola, barra, querobel, falei, putz, eu preciso ensinar isso para a galera. Eu sei fazer, mas eu preciso agora ter a segurança que eu busquei lá no início da minha carreira como treinador de musculação. Eu preciso agora reconquistar isso, só que dentro dessa área, dentro desses movimentos. E foi aí que eu percebi o universo que era, a quantidade de detalhes, a quantidade de informação e conteúdo que estavam envolvidos naquilo ali. Afinal de contas, a gente está falando de movimentos ginásticos, nós estamos falando de movimentos cíclicos, né, ou aeróbios e anaeróbios, correr, pedalar, remar, esquiar. A gente está falando de movimentos de levantamento de peso olímpico, que era algo, na época, assim, era obscuro, a gente não tinha o menor acesso, porque eu lembro que em Viçosa, aqui em Minas Gerais, tinha uma faculdade que trabalhava, né, tinha aula de levantamento de peso olímpico, mas mesmo assim era algo que, eu tenho amigos que estudaram lá, era algo que nem era tão valorizado, né, era algo que nem ganhava uma importância tão grande dentro da estrutura curricular, porque ninguém usava, não era algo corriqueiro, não era algo comum no nosso mercado, na nossa profissão. Enfim, vamos lá, vamos entender como é que faz isso. Vamos te pendurar na argola e ficar. Vamos subir na corda e queimar as pernas, tentar entender como é que funciona isso. Vamos pegar um querobel, tentar entender quais as opções de movimento que um querobel tem. Vamos pegar uma barra, vamos começar a fazer LPO, vamos começar a tentar treinar, vamos tentar... Nem nisso foram sucessões de erros e acertos. E daí a gente inaugurou, tudo deu certo, a gente conseguiu entregar uma experiência legal para os clientes, a gente gradativamente foi conquistando mais confiança para ensinar, para conseguir explicar, para criar formas de fazer as pessoas entenderem os movimentos e a complexidade de todos eles. Mas com o passar do tempo, eu, tanto como atleta quanto como treinador, eu comecei a perceber que faltava algo. Falei, bom, as informações elas são muito restritas na internet, na época então era muito difícil encontrar informação a respeito de cada um desses movimentos e estava começando a faltar, eu já estava começando a chegar a ter clientes com o mesmo nível que eu de padrão de movimento, de qualidade de movimento, de entendimento, né, de todos esses movimentos. E aí eu percebi a necessidade e a demanda que eu estava tendo ali naquele momento. Falei, pô, agora eu preciso realmente me especializar nisso, eu preciso finalmente chegar no altíssimo nível disso para eu conseguir realmente atender as expectativas de todos eles, independente do nível. E foi aí que eu comecei. Vou pegar na internet aqui, eu vou procurar agora, não é o conteúdo, eu vou procurar quem ensina esse conteúdo. Então, fui no LPO,
Meu primeiro curso de LPO foi em Miami. Eu fiz um curso de LPO nível 1. Depois eu fui para New Orleans fazer um curso de LPO nível 2 avançado. Voltei para Miami para fazer um curso de LPO com a Weightlifting USA, que é a entidade que regulamenta o levantamento de peso olímpico nos Estados Unidos. Falei, bom, agora chegou a hora da ginástica. Fui para Miami buscar informações, fui para o Tennessee buscar informações a respeito de ginástica. Me dei a oportunidade, né, de conhecer ginastas olímpicos, treinadores de ginástica olímpica, para tentar realmente desenhar aquilo na minha cabeça, criar cada vez mais essa minha metodologia, essa minha forma de ensinar. Fui buscar informações a respeito de Strongman, fiz cursos de Strongman, Powerlifting, fiz cursos de Endurance para entender um pouco mais a questão do padrão motor, do padrão técnico, qual a importância de se ensinar uma pessoa a correr. Por exemplo, se ensinar uma técnica de corrida correta, ela faz com que o desconforto que teoricamente a corrida gera na gente, ele já diminua. Então eu posso pegar uma pessoa que não gosta de correr porque é desconfortável. O cara tem 2 metros de altura, pesa 110 quilos. Uma pessoa dessa correr, se a gente parar para analisar, não é confortável. É uma sucessão de impactos e porradas que acabam fazendo com que essa pessoa não queira fazer aquilo ali. Então eu falei, poxa, eu preciso me aprofundar nisso porque a questão técnica de um movimento como esse vai fazer toda a diferença para eu conseguir convencer meu cliente a treinar isso e a melhorar isso e, consequentemente, melhorar como um todo. Fiz alguns camps com atletas, já fui para Las Vegas, Tennessee também, participei de camps com vários atletas, trocando experiência com esses atletas de alto nível sobre treinos, sobre intensidade de treino, sobre lesão, recuperação de lesão, sobre cuidados, dicas de uma maneira geral, enfim. Esse foi um marco para mim em relação à alta performance profissional. Desde que eu comecei na educação física, foi um momento em que eu percebi que não tem como a gente fazer a nossa melhor entrega sem buscar alta performance. E eu nem pensava, eu nunca parei para pensar, eu vou buscar alta performance. Isso é algo que está consolidado na minha cabeça hoje, que eu já parei, já amadureci um pouco mais, já entendi todo o processo, tudo que aconteceu na minha vida até hoje. E normalmente nós não temos essa consciência, a gente não acha, a gente associa simplesmente a palavra alta performance a tudo aquilo que eu já falei e acaba achando que aquilo não é pra gente. Mas a alta performance ela é fundamental e na minha vida ela fez toda a diferença. Essa minha jornada ela levou tempo, ela não foi fácil, ela demandou esforço, ela demandou humildade, eu me deparei com muita coisa que foi difícil vencer. Eu tive dificuldades para conseguir juntar, né, e escolher todas essas informações e conseguir colocar isso, como num prato, onde as coisas faziam sentido. Então, eu levei muito tempo para conseguir juntar tudo isso, pegar essas informações que realmente fariam e fazem diferença na minha vida profissional e colocar de uma maneira organizada. Então, isso foi um processo lento, como eu falei com vocês no início. Resultado, ele é fruto de micro vitórias, mini etapas. Cada viagem que eu consegui, na época também é bom lembrar que eu tinha uma barreirazinha que era o inglês, né? A língua era diferente. Aqui no Brasil realmente não tinha. Quando eu comecei não tinha curso aqui de nada disso que eu falei, principalmente voltado para a modalidade que a gente usava, que era o CrossFit. Então não foi fácil, eu tive que buscar fora do país. Argentina, como eu falei, em vários lugares dos Estados Unidos. E isso me levou muito tempo, eu queimei muito fosfato, eu tive que entender e colocar isso num mapa. Eu gastei dinheiro, eu investi muito nisso, mas o resultado ele é gratificante, ele fala por si só. Uma outra coisa que é bem legal eu deixar para você aqui é o seguinte. Muita gente às vezes me pergunta, Léo, será que vale a pena ainda? Será que, já estou aí na estrada tem um tempinho, estou começando agora, acho que eu estou muito novo ainda para começar a preocupar com isso. Eu falo isso muito com os estagiários que já trabalharam comigo. Independente do momento em que você esteja, que seja trabalhando na área ou praticando,
não é hora errada, não há hora errada. Sempre é momento de começar, sempre é momento de recomeçar, sempre é momento para abrir a cabeça e melhorar. Quando a gente está falando de alta performance, quando a gente está falando de excelência em algo, a gente não pode gerar essa barreira do tempo, do momento. A gente tem que começar. O importante é levantar a bunda do sofá e meter bronca, fazer a coisa acontecer. Nada vai acontecer sozinho. Investir nisso, Léo, mas eu vou gastar dinheiro agora, eu já estou velho de carreira. Não tem essa, é o dinheiro mais bem gasto que você pode gastar na sua vida. Conhecimento não tem preço, gente. A gente tem exemplos assim, clássicos hoje. Atleta, eu acabei de assistir a Olimpíada, eu estava reparando, a menina de 13 anos de idade, era atleta de Kung Fu, colocaram ela para se especializar em skate em 4 anos, 3 anos, a menina estava na Olimpíada competindo e ficando entre as 5 melhores do mundo. Isso é absurdo. Você vê como é que o investimento no esporte, essa menina, eu acho que ela é uma chinesa, ela recebe um salário, pegaram ela e falaram, você vai receber um salário, você vai se dedicar a isso, você vai ficar agora por conta disso, ou seja, tá rolando um investimento financeiro e de tempo ali, tanto dela quanto do país, do estado, não sei, em prol da melhora técnica, em prol da conquista de um objetivo. Então não tem essa. A gente não pode achar que nunca é pra gente, que não serve. Eu assisti a entrevista do Alisson, que é um dos jogadores de vôlei de praia do Brasil, e ele falou isso no final. Ele falou, eu não tô chorando aqui não tô querendo dó de ninguém, mas o Brasil hoje não está nas pontas mais do vôlei de praia, não está chegando sempre na final, igual era de costume pra gente. O vôlei de praia era garantia de medalha pra gente antigamente. Então ele falou, olha, a diferença é que países que não tinham a mínima relevância nisso estão investindo, estão pondo dinheiro no negócio, estão investindo tempo, estão colocando um treinador ali, estão analisando, estão preocupados com detalhe, estão dando estrutura para os atletas conseguirem alcançar o que eles estão alcançando hoje. Países que há 3, 4 Olimpíadas nem apareciam ali, ganhando de país com tradição. Então, a gente tem vários exemplos disso hoje. E, como eu estou falando, não tem momento para isso. Eu tive várias experiências, já fiz cursos, participei de camps, onde eu achava que eu ia chegar lá, poxa, eu mando bem pra caramba nesse movimento. Quando eu chegava lá, eu tomava um tapa na cara. Já cansei de treinador virar para mim e falar assim, não, peraí, esse movimento seu, um handstand push-up, né, uma flexão de parada de mão, é muito bom, só que é ineficiente. Mas como assim? Por quê? Cara, você tem que mudar isso, isso, isso. Eu não, mas isso não faz diferença. Não, faz. Tive que mudar, tive que aceitar, tive que ouvir. Isso depois de já ter uma determinada, uma certa experiência e achar que eu já sabia tudo. Então, a gente tem que abrir a cabeça, a gente tem que ter essa noção, a gente tem que ter essa... Eu não quero nem chamar só de humildade, não, mas é uma perspectiva mesmo para a gente conseguir adquirir aquilo ali, para a gente conseguir somar o que a gente tem. Então, uma coisa muito importante é a gente estar sempre de cabeça aberta para receber esse conteúdo. Então, não tem tempo, não tem hora certa ou hora errada para começar a buscar alta performance. Alta performance é sempre hora de buscar. A gente tem que tentar performar o melhor que a gente pode. Para isso, todo conteúdo, toda informação, todo o acerto, todo o erro vale a pena e constrói essa alta performance. Eu costumo falar muito com os meus alunos isso. Falo, olha, seu movimento tá legal, mas vamos dar um passo atrás? Não, olha, mas tá bom, vou tentar. Aí meu aluno vai lá e tenta o movimento e fala, não, achei estranho, tô com dificuldade, eu acho que eu não sei. Calma, você vai dar um passo atrás, vai ficar pior, você vai demorar mais a fazer esse determinado exercício, mas com o tempo você vai readaptar, você vai reajustar a sua técnica e você vai dar 2 passos para frente. Então, a sensação de que você vai perder tempo ela é passageira, imediatamente você vai perceber que os resultados vêm muito mais rápido e você vai alcançar aquilo ali de maneira muito mais eficiente. Então, vale a pena. Não tem essa, não tem hora, a hora é sempre. Buscar alta performance é fundamental para a gente conseguir chegar no tão sonhado resultado. Vamos lá, que treinador em algum momento da carreira ou do trabalho ali, do dia a dia, já se sentiu numa situação de saia justa? De ter que inventar alguma coisa na hora ou de não saber responder.
Eu sei que isso não tem problema nenhum, isso faz parte do processo, a gente tem que ter essa humildade. Essas situações, elas são enriquecedoras para a gente e elas nos tiram da zona de conforto e fazem com que a gente busque informações para conseguir melhorar e responder aquela questão. Mas que treinador nunca se viu numa situação como essa, numa saia justa? Putz, não queria tanto conseguir resolver isso. Ou observa o movimento de um cliente e fala assim, ó, o que esse cara está errando? O que eu consigo fazer aqui? Aonde que eu tenho que mexer? O que eu preciso avaliar? Então eu duvido que algum treinador nunca se viu nesse tipo de situação. Então essa busca, ela não tem preço, gente. Ela não tem como a gente dar valor para a importância dela, porque ela é fundamental. Eu, como treinador, a maior satisfação que eu tenho, eu brinco muito que o educador físico, ele além da paixão, ele tem que estar muito preparado com o básico, né? Com a base. A base do treinador tem que ser muito sólida. Ele tem que vender o peixe que ele consome, ele tem que entender da teoria, ele tem que entender da técnica, pelo menos o básico. E ele tem que ser apaixonado pela profissão. E o carro-chefe do treinador é o quê? É essa paixão, esse amor em ajudar e enxergar no cliente ali o resultado acontecendo. Né? Fazer um cliente, quando o cliente consegue fazer um movimento que ele sonhava em fazer e sai da academia falando, putz, o Léo hoje fiz aquele movimento, o Léo me ajudou pra caramba. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. Então, você estar preparado para qualquer tipo de situação é algo assim que é indescritível. Então, a alta performance, ela entrega resultados para a gente incontestavelmente. No caso do praticante, eu tenho diversos exemplos, eu cansei de ver nessa minha carreira aí como treinador de CrossFit, pessoas que, vamos ter uma competição agora e os WODs vão ser lançados gradativamente. O cara vai lá, faz inscrição na competição, tal, de repente, lança um WOD, não consigo fazer esse movimento. O bicho dobra, se desmotiva, não vou participar mais não vai adiantar, eu só vou conseguir fazer X provas, depois eu já não consigo mais porque eu não consigo fazer esse movimento, eu não consigo carregar esse peso. No dia a dia mesmo, você chegar na academia, bater o olho no quadro, olhar ali qual treino que é, ou o treinador mandou para você o treino ali, você olha e fala, não, vou ter que adaptar tudo. Gente, isso é desmotivante. É algo que dá uma frustrada na gente, dá uma balançada. Obviamente que a gente tem que ser forte, levantar, ter aquele mindset de crescimento ali e falar assim, bom, hoje eu tô passando por isso, mas eu vou buscar, eu vou correr atrás para conseguir fazer com que isso seja sanado. Qual que é a solução? Como é que a gente faz essa busca? Como é que essa busca acontece? E como a chegada até ela acontece? Através do entendimento da importância de se ter uma boa técnica, de melhorar a técnica, de trabalhar a técnica tentando buscar o melhor, todos os detalhes. Então, isso são dois pontos, né? Eu falei do treinador e falei do praticante. Mas olha que, além de tudo que eu já falei hoje, olha como é que ainda tem dois pontinhos que no final fecham com chave de ouro. O pacote ele é muito completo, o pacote ele é muito, como minha filha gosta de falar, muito satisfatório. Então, não tem como negar a importância disso daí e não tem como negar o quanto os resultados eles vêm mais rápido, de maneira mais eficiente, mais duradoura, através da alta performance, através da melhora técnica. Bom, galera, espero que tenha sido útil aí o conteúdo. Eu vou pedir para vocês continuarem me seguindo aí no canal, vou trabalhar um pouquinho mais de informações, vou trazer um pouco mais de informações para tentar contribuir com esse ponto aí, ajudar vocês nessa jornada e nesse crescimento pessoal. Espero que vocês curtam e até a próxima.